O hospital privado, ele vai ser mais cobrado. Por quê? Pelo paciente, certo? Porque o paciente, ele tá pagando. Então, se ele tá pagando, ele vai querer que o serviço dele ele seja feito todo certinho. Então, a cobrança é em relação ao paciente. Já no SUS, meu povo, essa cobrança é o próprio governo que faz. Porque eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Se eu tenho ali um paciente que está internado há 3 dias e ele pega outra infecção no hospital, ele vai ter que permanecer por mais dias. O governo, ele quer ter gastos com esse paciente? Ele quer? Não, Tu acha que ele quer, Felipe? não. Que é um momento, eu acho interessante quando eu tô falando isso nas minhas aulas, né? Porque o pessoal, às vezes, eu tô falando isso pra enfermagem, é interessante, porque eles não, nem todo enfermeiro e nem todo técnico, eles têm essa visão, né? De custos, porque às vezes é um Sim. pessoal que sempre trabalhou no SUS. Uhum. Então, a gente tem uma mentalidade, assim, de pensar, é de graça. Tudo é de graça, né? Então, às vezes, eles pensam assim, nosso SUS é ruim. Gente, eu não tô criticando o SUS, tá? Só abrindo aqui um parênteses, eu não tô criticando, pelo contrário, eu amo o SUS, tá bom? Mas eu entendo que existem as dificuldades. Eu e a Andressa, a gente sempre fala a realidade, né? Sim. Então, a gente não está aqui criticando nem o serviço público, nem o privado. A gente só está abrindo aqui comentários, tá bom? Para que vocês entendam sobre o que a gente está falando, tá? Mas falando do SUS, às vezes a população pensa assim, é de graça. A gente não tá pagando, no caso, os impostos, né? É. Mas que eu já ouvi até isso. Às vezes a gente no hospital público e ele diz assim: olha, você tem que fazer isso, isso e isso, porque eu que pago o seu salário. No caso, porque é É. servidor público. Eu que pago o seu salário, né? Então tem essa questão. E às vezes eles criticam o SUS de dizer assim: ai, nossa, mas não tem médico dessa especialidade. Ai, não tem um ortopedista. Ai, não tem uma máquina de tomografia, era para ter, porque se o SUS é de graça, é para ter tudo. Não necessariamente. Não necessariamente, porque existe toda uma gestão do serviço de saúde, né? Então, aqui, a nossa visão enquanto enfermeiro, ela vai ser bem importante para a gente gerir esse serviço. Nenhum serviço vai funcionar sem dinheiro, sem o cash, né? Então, acho interessante quando a gente fala sobre isso, que alguns profissionais eu percebo, e até a população, ela é muito leiga em relação a isso. Ela acha que o SUS está ali, os hospitais, e ele se mantém apenas porque, eu não sei como, né? Eles pensam que se mantém sozinho. Mas não, precisa de muita verba, né, para aquilo se manter. Então, como a Andressa disse, né, se o paciente, digamos, a meta desse paciente, o paciente trocou uma certa infecção. Lembra que eu falei das metas? Olha, a meta é liberar esse paciente daqui a 7 dias ao término do ciclo de antibiótico. Estou dando um exemplo. Mas o paciente, depois de 7 dias, ele descobriu agora uma bactéria multiresistente associada à saúde. Opa, ele tá com uma bactéria que ele não tinha quando entrou e agora ele tem. Então já ele não vai sair, não vai ter alta com 7 dias, ele vai ficar mais 7 dias em observação. E aí, esses 7 dias de internação é realmente de graça? Talvez o paciente pense que é de graça para ele, né, que está usando o SUS. Mas para o serviço não é de graça. Imagine que 7 dias eu vou ter o gasto do hospital, que o hospital ele tem um gasto enorme, né? Aí uma empresa que não fecha nunca, né? A gente tá até assim, quando é aquelas datas, né? Ano Novo, Natal, tem empresa que fecha e dá feriado, né? Olha, vamos curtir o feriado e tal. O hospital No faz hospital isso? não, não Não tem funciona. como fazer isso. O hospital ele tá sempre aberto, 24 horas por dia. Então tem um gasto enorme de material, né, de luz, de energia, de insumos, o gasto com profissionais, então eu preciso de enfermeiros, de médicos, de técnicos de enfermagem que esteja ali de plantão. Eu preciso de alimentação, produtos de higiene, eu preciso de tanta coisa, o pessoal da administração, o pessoal da logística. Então assim, é um absurdo o valor, né, quando a gente pensa assim em gastos diários de internação, né? Pelo menos aqui onde eu moro, né? Eu não sei a realidade de vocês, mas aqui em média, uma internação diária por dia é em torno de R$ 2.000 para você se internar todo dia. Então imagine, se é um paciente que vai ficar 14 dias internado, 14 vezes 2 vai dar R$ 28.000, né? Muito dinheiro, né? Então assim, é uma coisa que Quem é às que vezes. tem, né? Exatamente, o paciente ele não vê isso. Então, quando ele pensa que o SUS está faltando ortopedista, está faltando tudo, claro, porque olha esse valor, né? Então, isso é preocupante. Então, se a gente pensa na segurança do paciente, a gente vai conseguir ter um serviço mais efetivo. Ou seja, realmente fazer aquilo que o paciente precisa, que é internar, fazer o tratamento, mas, liberar esse paciente. Porque aí eu consigo, né, ter uma gestão de um recurso financeiro e eu consigo abrir vaga para a demanda de outra parte da população, né? Então a gente vai pensar também nesse sentido.